Olá, meus queridos, tudo bem com todos vocês? Eu quero desejar uma tarde de paz, uma tarde de bênção para você e toda a sua família, debaixo da cobertura do eterno Deus. Esse quem vos cumprimenta nessa tarde é o seu irmão em Cristo, é o seu amigo pastor Davi Siriaco Oliveira, e esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, para você que está caindo de paraquedas aí no nosso canal, está assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, é só digitar Pastor Davi Siriaco Oliveira e você vai ter em primeira mão lá na plataforma do YouTube, tá certo? Os nossos vídeos. Não deixem de assistir os nossos vídeos lá no YouTube, tá certo? E eu quero até mesmo recomendar para você também outros vídeos que eu tenho visto lá no YouTube que são muito bons. Ótimos conteúdos de adoração a Deus, de exposição bíblica também. Eu tenho sempre aí falado do pastor Antônio Júnior. Tenho assistido ele por diversas vezes e não me canso de assistir. Fala com fidelidade a palavra, então o conteúdo é muito bom. Então assista Pastor Antônio Júnior lá no YouTube, tá bom? Também Pastor Rodrigo Silva, pastor e arqueólogo, doutor Rodrigo Silva. Assista também Pastor Rodrigo Silva, então tem um conteúdo maravilhoso através da exposição bíblica, ele fala também sobre história, né, da Bíblia e arqueologia, ciência, religião, e traz um conteúdo maravilhoso lá na plataforma do YouTube. Então não deixam de acessar o YouTube, gente, para assistir, tá certo, meus queridos? Então tem alguns trabalhos meus também no YouTube, também, alguns vídeos. Quero passar para vocês assistirem também alguns vídeos que a gente tem postado lá. É um vídeo tem um tema Palavras sem Poder, muito bom esse conteúdo aí. E a gente tem outros temas. Então você vai acessar, né, esse vídeo lá no YouTube, do pastor Davi, e você vai ver os outros temas que a gente tem lá, tão maravilhosos, né? Então, que Deus te abençoe. Tenho certeza que tem abençoado muita gente e vai continuar abençoando em nome de Jesus. Peço para você que você compartilhe os nossos vídeos, que você não deixa de assistir até o final e não deixe de deixar o seu like aí no nosso vídeo, se você gostar, né? Claro. E se você gostar também, se inscreva também no nosso canal do YouTube. Ajuda a gente a crescer no YouTube. A gente tem pregado com fidelidade a palavra de Deus, falado de forma muito simples, mais clara, né? De forma que você possa entender. E eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida, para a vida da sua família. A gente tem orado por você também, né? Tem intercedido pela sua família, para que Deus possa os abençoar rica e abundantemente. Eu tenho postado lá os meus vídeos, falando de palavra, oração intercessória, exposição bíblica, canção de adoração a Deus. Então, vale a pena você acessar lá o nosso vídeo, nosso canal no YouTube para poder assistir. Tá certo? Não deixem de assistir. Gente, o YouTube tem conteúdos maravilhosos, tem outras áreas também que não da parte do protestantismo, na área secular, mas muito bom também. Chico Museu também eu recomendo. Chico Museu. Ele fala lá da cultura, da área rural, né? Também tem feito um trabalho maravilhoso também de obra social, né? Generosidade para ninguém botar defeito. Então, assista lá também o canal, entra no canal do Chico Museu, assiste os seus vídeos também, que será muito relevante para a sua vida. Vamos lá para o texto da Palavra de Deus. O texto que eu estava falando anteriormente é uma dúvida que pairou na minha mente por algum período, por um longo tempo. Depois eu tive a resposta para essa dúvida na minha mente, e eu quero que talvez tenha pairado também na sua mente também, e você tenha tido esse mal entendido também que eu tive, né, com esse texto aqui bíblico, né? E esse texto bíblico vai trazer um tema, na verdade, para poder fazer a minha exposição bíblica aqui. Muita simplicidade, é uma exposição bíblica pequena, mas eu espero que fale no profundo do seu coração. Por que Jacó lutou com Deus e prevaleceu nessa luta? Então eu fiquei encucado por algum tempo,
fiquei questionando comigo mesmo quando eu li esse texto. Esse texto está baseado aqui nessa mensagem aqui bíblica, em Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o 30. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó, o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então a gente vê, é uma luta aqui com propósito. Então essa luta aqui, ela tem um objetivo, ela tem um porquê. Então Jacó, ele trava essa luta como um varão, né? Que é chamado na Bíblia de anjo do Senhor, que representa o próprio Deus, representa o próprio Jesus no Antigo Testamento. Então, esse varão, então Jacó, ele passa a sua família, passa os seus gados, tudo que ele tinha, e ele ficou só. E ele ficou só para orar a Deus, para buscar Deus, para invocar o nome do Senhor. Porque Jacó, ele estava passando por uma crise existencial. Jacó tinha passado por muitas coisas na sua vida e estava com uma crise interior, né? E ele precisava se livrar dessa crise na sua vida. Portanto, ele tinha um nome que o nome dele significa enganador. Ele recebeu esse nome por conta do seu nascimento, nasceu agarrado com a mão no calcanhar, né, do seu irmão Esaú. Ele era gêmeo com Esaú. Então já recebeu esse nome de enganador desde o início por conta desse episódio que se ocorrer aí por volta do seu nascimento. E aí ele carregava esse nome de espantador e de enganador, e já tinha feito muitas coisas na vida, e muitas pessoas também tinham feito muitas coisas com ele, havia enganado algumas pessoas, e algumas pessoas também enganado Jacó. Jacó estava cansado dessa vida. Então vejam bem, então Jacó, ele trava essa luta com esse varão que ele encontra, ele sabe que esse varão é Deus. Porque Jacó, ele entendia de visões, ele entendia de sonhos espirituais. Jacó, ele conhecia a linguagem da 4ª dimensão. Jacó conhecia a linguagem do mundo espiritual. Então acontece, quando Jacó ele encontra com esse varão e começa a lutar, automaticamente ele está ciente que ele está lutando com Deus, e você vai ver que no final ele fala isso de forma bem nítida. Só que a pergunta que não quer calar: como um homem mortal, ele luta com um ser supremo, um ser todo-poderoso que é invencível? E como é possível esse homem mortal, né, a saber, Jacó, lutar contra esse ser que é invencível, é o todo-poderoso, e se prevalecer? Ele prevaleceu nessa luta com esse ser supremo, esse ser todo-poderoso, o criador do universo. Então, como é que Jacó ele prevalece nessa luta com esse ser? Então, eu entendi aqui nessa mensagem que não tem muito o que pensar, né? Eu fiquei analisando, meu Deus, por que eu fiquei entediado tanto tempo com isso? Fiquei encucado, fiquei com esse mal-entendido, né, por um longo tempo. Por que, meu Deus? Se é tão simples aqui. Então a gente vê bem que Jacó aqui, ele não está lutando contra esse varão,
que representava o próprio Deus. Jacó, ele luta com o varão e não contra o varão. E essa luta, na verdade, foi uma luta, né, por intermédio do nosso entendimento, da nossa concepção, foi uma luta realmente corporal. Ele lutou corporalmente com esse varão. E eu quero crer que Jacó tenha, até mesmo, não está na Bíblia, mas eu quero crer que ele tenha até mesmo manuseado a sua espada. Que Jacó, ele usava espada, ele tinha espada. E porque esse varão também estava manuseando uma espada nessa luta com Jacó. Portanto, a gente vai ver depois o resultado aí dessa luta. O que aconteceu através da espada desse varão. Então, a gente precisa entender uma coisa nesse texto. Jacó, ele não está lutando contra esse varão. Ele lutou com o varão. E foi um duelo ali que durou a noite toda, até ao romper da manhã, como diz a Bíblia, no momento em que a alva ia subindo. E Jacó foi lutando. E o objetivo dessa luta, porque Jacó, ele queria mudar a sua vida. Ele queria mudar o seu caráter. Ele queria uma coisa nova, ele queria uma experiência melhor para a sua vida, para o seu ser interior, né? Ele queria uma luta com Deus, mas em prol da sua experiência, né? Ele queria se livrar, né, daquela velha vida de enganação, a qual ele tinha passado a perna em algumas pessoas, e algumas pessoas também tinham passado a perna nele, então ele estava cansado daquela vida e queria uma nova vida. Ele estava em crise existencial, estava em crise interior, né, com a crise na alma. Ele precisava passar por essa experiência. Então, o objetivo da luta de Jacó não foi ferir aquele varão que representava o próprio Deus. Não foi derrotar aquele varão. O intuito da luta de Jacó com aquele varão foi de receber a sua bênção. Então a gente tem que entender que Jacó não lutou contra Deus. Jacó lutou com Deus. Foi uma luta corporal. A Bíblia, ela deixa isso um pouco claro, a gente entende isso aí, né? A gente interpreta dessa forma, que Jacó lutou realmente com o varão no literal, mas o varão que representava o próprio Deus, né? Ele poderia vencer Jacó, poderia matar Jacó num abrir e piscar de olhos. Só num pensamento ele aniquilava, ele destruiria totalmente a vida de Jacó. Mas por que que esse varão, ele deixou Jacó prevalecer sobre essa luta? Estava lutando com ele. Porque ele sabia a intenção de Jacó. A intenção de Jacó não era exterminar o anjo, não era derrotar, não era destruir aquele varão que ele estava lutando, que era o próprio Deus. Não. O intuito era receber a sua bênção, conforme a gente já falou. Então, tem muitas pessoas que não recebem a sua bênção, eu aprendo aqui com Jacó, porque não estão lutando com Deus, estão lutando contra Deus. E a gente vê esse exemplo de perseverança de Jacó. Eu quero crer que com muita dificuldade, porque o anjo é muito ágil, não tem como comparar a velocidade, a capacidade de um anjo com um homem, não tem como, só que o anjo tolerou aquela luta. Aquele varão que simbolizava o próprio Deus, tolerou, deixou Jacó aí lutando, foi dando corda para Jacó, né? E porque ele viu a perseverança de Jacó. Então Deus muitas vezes ele te permite que venham algumas dificuldades na sua vida, porque ele quer que você persevere, né? Ele quer que você persevere, você permaneça ali na busca, na luta. E como é que a gente pega esse exemplo de Jacó para as nossas vidas? Perseverar lutando com Deus na oração, né? Orando a Deus. Essa luta nossa com Deus e não contra Deus, porque tem uns que lutam contra Deus. E você sabe o que eu estou falando. Lutando contra Deus, indo contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus quer, ele não obedece, mas ele faz a sua vontade. Isso aí é lutar contra Deus. Mas aquele que luta com Deus é aquele que ora a Deus,
por uma resposta, por uma vitória, e ele permanece ali na oração, no jejum, na leitura da palavra, então essa pessoa certamente vai ser como Jacó. Ele vai receber a sua bênção, ele vai tomar posse da sua vitória por intermédio da sua oração, na perseverança, na persistência de lutando com Deus. Isso que é lutar com Deus. Isso que representa essa luta de Deus, essa luta de Jacó e Deus, para a gente é lutar com ele na perseverança. Portanto, eu me lembro da palavra a mensagem da viúva, passagem da viúva e do juiz iníquo, né? Jesus ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele conta que uma viúva ela ia na casa do juiz, ela pedia que o juiz fizesse justiça, né, para ela contra o seu adversário. Então o juiz era iníquo, disse Jesus, nem temia a Deus e nem respeitava o homem. Mas aquele juiz, de tanto aquela mulher importunar, aquela mulher ia lá todo dia. Eu quero fazer uma conjecturação, aquela mulher chegando ali no portão da casa do juiz, batia, aí vinha a empregada, que é, não, avisa o juiz aqui que sou eu, aquela viúva e tal, para ele fazer justiça na minha causa contra o meu adversário, né? Aquela mulher lá, e o juiz, não, deixa essa mulher para lá. O juiz, não, deixa essa mulher, despede essa mulher. E até que ela ia lá no outro dia, e batia no portão, a empregada vinha, o que é? Aí, sou eu, né? Falei, quem é? O juiz perguntava, quem é, fulano? Aí ela, seu juiz, é aquela mulher de novo, seu juiz. Aquela mulher de novo, seu juiz. Mas o que ela quer? É o mesmo assunto de sempre. Ela quer que o senhor faça justiça na causa dela contra o seu adversário. Diz, não, dispensa ela, despede ela. E até que ela foi indo, e o juiz, ele era um juiz, ele era autoridade. Ele poderia prender aquela mulher, ele poderia intentar até mesmo contra a vida daquela mulher, ele poderia prejudicar aquela mulher. Mas ele não fez isso, né? É porque se ele fizesse alguma coisa para o mal daquela mulher, para destruir a sua vida, para encerrá-la na prisão, alguma coisa semelhantemente para penalizá-la, para castigá-la, eu creio que ele não se sentiria, mesmo ele sendo iníquo, ele não temendo a Deus e nem respeitando os homens, ele se sentiria muito mal pelo resto da vida dele, né? Mas pela perseverança daquela mulher, oh, glória a Deus, aleluia, a gente sente a presença de Deus. Quando a gente começa a refletir sobre essas mensagens bíblicas, meu irmão, é maravilhoso refletir sobre a palavra de Deus. Mas aquele homem pensou, aquele juiz iníquo, ele pensou, ainda eu não temo a Deus, eu não respeito o ser humano de forma geral. Eu vou ter que fazer justiça na causa dessa viúva contra o seu adversário, para que ela não volte aqui para me atormentar mais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Sobre a luta de Jacó ali com Deus no Val de Jaboque. A perseverança da luta, ele lutou a noite toda com o varão, que simbolizava o próprio Deus, né? E a Bíblia, ela é tão clara que quando começou a amanhecer o anjo, aquele varão que simbolizava o próprio Deus, quando ia subindo a alva e ia amanhecendo, ele tocou na junta da coxa de Jacó. Jacó ficou meio desequilibrado para permanecer, para persistir naquele duelo com o anjo. Ele viu que não dava mais para duelar, para lutar contra o anjo. Ele foi e agarrou com o anjo. Aleluia! Ele foi e abraçou com o anjo, porque viu que não conseguia mais lutar contra o anjo. Ô, glória, é um momento que acontece nas nossas vidas, né? A gente ora tanto, e pede tanto, jejua tanto a Deus, e tem um momento que a prova é tão difícil, é tão duro para a gente que a gente só chora, a gente só quer chorar, né? A gente quer derramar a nossa alma, a gente não consegue mais falar, não tem mais palavras para orar. Então aí o negócio é só chorar, é derramar a nossa alma perante Deus através das lágrimas, talvez até no silêncio, mas chorando ali na presença de Deus, e Deus ele vê as nossas lágrimas, ele atende às nossas orações, né? Então Jacó ele vê que não tem mais condições de ele duelar, de ele permanecer lutando com o anjo, porque na verdade era uma luta corporal.
porque o anjo tocou com a espada na juntura da coxa de Jacó. Eu quero crer que a espada que estava na mão de Jacó caiu no chão e não dava mais para ele ficar de pé direito. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai e abraça com aquele varão. Oh, glórias! Então o varão poderia matar ele, mas não matou ele. Oh, glória a Deus, aleluia. O varão deixou Jacó lhe abraçar. E Jacó travou ele ali, naquela perseverança de receber a sua vitória. E o anjo perguntou para ele: me larga, me solta, porque a alva já vai subindo. E Jacó falou com ele assim: eu só te largo depois que tu me abençoares. Abarras. Rebicandiofaz. Eu só te largo depois que tu me abençoares. E o anjo perguntou para ele assim: qual é o seu nome? Falou: Jacó. Falou assim: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, que significava enganador. Falou assim: a partir de hoje você vai se chamar Israel, porque como príncipe tu lutaste com os homens, tu lutaste contra os homens e contra Deus e tu prevaleceste. Oh, glória a Deus, aleluia. E foi o que o anjo falou com ele. Ele lutou com o próprio Deus. Ele lutou com os homens e com o próprio Deus. E o anjo falou com ele assim: e tu prevaleceste, tu venceu nessa luta, Jacó. E ele foi abençoado ali. Oh, glória. E Jacó pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele falou assim: por que você pergunta pelo meu nome? E ele o abençoou ali. Jacó botou o nome daquele lugar porque Jacó entendeu. Reconheceu que era o próprio Deus que havia lutado com ele naquela noite. E Jacó botou o nome naquele lugar de Peniel. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque ele disse que naquele lugar ele viu a face de Deus. Ele lutou com o próprio Deus e viu a face e foi poupada a sua vida. Então ele reconhece que ele não foi morto por aquele varão, porque ele foi poupado. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquele varão deixou Jacó vencer ele pela perseverança daquela luta. Porque, na verdade, o intuito dele era de ser abençoado por Deus, meus queridos. Eu quero dizer para você, nesta tarde, para você permanecer, né, na sua busca com Deus. Ainda que a prova está doendo, né? Ainda que o vento tenha soprado, a dificuldade tem assolado, né, a sua vida, a vida da sua família, é verdade? E Deus tem promessas na sua vida, mas Deus prometeu a promessa e você acha que está demorando muito, você acha que Deus ele se esqueceu de você. Não, mas Deus não se esqueceu de você. As promessas de Deus na sua vida estão vivas e Deus ele há de cumprir no momento certo. Mas é necessário que você permaneça na sua busca, com a sua fé em Deus, sendo fiel à sua palavra, sendo obediente. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquilo que o Espírito Santo quer que você faça, e certamente você vai ser abençoado, e a bênção poderosa de Deus, e a vitória do Deus Todo-Poderoso vai alcançar a sua vida. Oh, glória a Deus, e você vai ser mais do que um vencedor, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus.